A reportagem do Eli Jonas tem duas já aqui como principais, mas essa é a manchete de momento, que é exatamente o que foi a ação da Polícia Federal para localizar o ex-deputado lá nos Estados Unidos. Traz então para a gente os detalhes, Eli Jonas, como foi essa ação, o que diz a Polícia Federal, inclusive com relação ao que vem falando os aliados do Alexandre Ramagem, de que ele foi localizado por conta de uma infração de trânsito. Enfim, traz para a gente um resumo do que sabemos até aqui. Eli Jonas, bom dia, bem-vindo. Carol, obrigado. Ótimo dia para você, para quem está acompanhando a gente. São detalhes dessa investigação da Polícia Federal que culminou nessa prisão do Alexandre Ramagem lá nos Estados Unidos, na Flórida. De fato, uma cooperação internacional entre as autoridades do Brasil e também as autoridades dos Estados Unidos, de forma mais específica na Flórida. Geralmente, a PF, nessas investigações, segue o caminho do dinheiro, como a gente mostra bastante aqui no Novo Dia. Mas, nesse caso, a Polícia Federal seguiu o caminho das malas. Esse é um detalhe muito importante, segundo os delegados e segundo essa investigação que tivemos acesso, porque tudo começou em 27 de novembro do ano passado, quando Alexandre Ramagem, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, já estava nos Estados Unidos e a mulher dele, a procuradora Rebeca Ramagem, viajou para a Flórida com as duas filhas e dezenas de malas na bagagem. Nessas malas, a Polícia Federal, por determinação do Supremo, revistou, viu as roupas e também apreendeu o celular da Rebeca Ramagem. E a PF viu que entre 10 malas, 5 eram de roupas do Ramagem. Não havia nada irregular naquele momento, mas por isso mesmo que a Rebeca Ramagem continuou a viagem com as filhas. Mas como tinha as 5 malas de Alexandre Ramagem, o alerta dentro da Polícia Federal já foi ligado porque justamente a PF queria saber o paradeiro do ex-deputado que estava foragido já nos Estados Unidos e até então a PF não sabia onde que ele estava. Quando, então, a Rebeca leva essas 5 malas de roupas do Alexandre para os Estados Unidos, lá no aeroporto onde ela desembarcou nos Estados Unidos, já havia um oficial de ligação, que é um representante da PF aqui, brasileiro, que trabalha e mora nos Estados Unidos. Ele já começou um monitoramento para saber qual carro que buscaria a Rebeca e as suas filhas no aeroporto. Foi quando a PF, então, descobriu que o carro que buscou a Rebeca Ramagem no aeroporto era o carro usado por Alexandre Ramagem. Após semanas, então, a PF fez uma campana, que é aquele serviço de inteligência velado, quando não há uma identificação da polícia, nem um uniforme, por exemplo. É uma espécie de vigilância na frente da casa. A gente tem, inclusive, imagem do carro que foi usado pelo Alexandre Ramagem e também em frente à casa onde eles estavam morando. É uma imagem que faz parte do inquérito da Polícia Federal aqui de Brasília. Então, a partir dessas malas que a PF descobriu o carro e o endereço onde estava o Alexandre Ramagem. Essa é a imagem, inclusive, que consta no inquérito da Polícia Federal que a CNN teve acesso. Esse é o carro que buscou a Rebeca Ramagem no aeroporto e a partir desse pick-up, digamos assim, que foi descoberto o paradeiro de Alexandre Ramagem. Mas ainda tinha um empecilho. A Polícia Federal não pode prender nenhum brasileiro, nenhum foragido em outro país. Precisa de uma cooperação internacional. E aí um outro entrave também é a questão burocrática. Porque o Alexandre Ramagem entrou com o passaporte diplomático dele nos Estados Unidos. Mesmo que estivesse cancelado já pelo Itamaraty em meio do ano passado, esse cancelamento ainda não estava dentro do sistema internacional. Foi só em dezembro, quando a PF descobriu o paradeiro de Ramagem, que a PF mudou o procedimento interno aqui no Brasil para colocar os passaportes diplomáticos cancelados na Interpol. A partir, então, do fim de dezembro, é que os Estados Unidos tiveram acesso também a essas informações, que o Ramagem estava sem o passaporte em solo norte-americano, mas ainda tinha o visto, e o visto venceu em março, no mês passado. Então, tem todo um cronograma, uma cronologia, o passo a passo dessa investigação e que agora, ontem, a meio-dia, com o passaporte cancelado, com visto já vencido, a Polícia Federal, sabendo o endereço dele, avisou o ICE que fez essa detenção, sim, como dizem os aliados do ex-deputado, por conta de uma infração de trânsito, mas foi com a informação já
da Polícia Federal dentro dessa investigação que começou em novembro do ano passado com essas malas de ramagem. Carol. É reportagem que está já no site da CNN Brasil, coloco mais uma vez em tela. Elijonas, um último ponto, o que a Polícia Federal também fala sobre a possibilidade de Alexandre Ramagem voltar ao Brasil? Como é que essa questão é trabalhada no momento? É isso, Carol. Agora, como fica agora para frente também nesse caso, né? Segundo a Polícia Federal, não se pode falar neste momento, terça-feira, de uma deportação, que seria o caminho de algum imigrante ilegal nos Estados Unidos. Porque o Ramagem tem um pedido de asilo que ele fez sendo analisado pelos Estados Unidos. Então, houve essa detenção por conta do visto e do passaporte cancelado, mas ele tem um pedido de asilo sendo analisado pelos Estados Unidos. Então, os próprios delegados da Polícia Federal com quem conversamos, ficamos com muitas dúvidas em relação a essa detenção e fomos questionar se vai ter uma deportação, se ele vai ser solto. O que dizem é que neste momento não dá para cravar e eles acreditam que vai ser um processo muito longo se for deportado o Alexandre Ramagem para os Estados Unidos. É algo ainda que a própria Polícia Federal não sabe, mas é do interesse da Polícia Federal e do governo brasileiro, como o próprio Ministério da Justiça também, que o Ramagem seja deportado para cumprir aí sim, quando ele voltar, se voltar para o Brasil, cumprir uma pena aí da condenação de 16 anos de prisão do Supremo Tribunal Federal, que já teve o trânsito em julgado e execução de pena. Carol. Elijonas Maia trazendo para a gente a apuração aqui no Novo Dia. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Elijonas.